Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Curvelo e eu vou trabalhar com os senhores, tá? A matéria de direito penal. Nesse encontro, né, a partir desse bloco, nós vamos estar trabalhando aí a questão da ilicitude, tá? Também chamada de antijuridicidade. Mas para poder falar da ilicitude, eu preciso trabalhar aqui rapidamente com vocês o conceito analítico de crime, tá? Então, olha só, senhores, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? É o que tange aqui, ó, o conceito analítico de crime. Pessoal, como assim conceito analítico de crime? Como o nome já diz, tá? Analítico vem do quê? Eu vou analisar as partes. Porque, senhores, o delito, né, o crime, ele é composto por três elementos, também chamados pela doutrina aí de três substratos, tá? É como se fosse o seguinte, o crime, ele é composto por três partes. Se faltar uma dessas partes, eu não tenho crime, tá? Então funciona da seguinte forma, prestem bem atenção. O crime, para ser considerado crime, ele precisa ter três partezinhas aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ter o famoso fato típico. E o que é, professor? Fato típico. Senhores, o fato típico, ele é o primeiro substrato, o primeiro elemento do crime, que é composto pela conduta, pelo resultado. Calma que já eu venho para os exemplos que você vai entender melhor. Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Essa tipicidade aqui, tá? Ela tem que ser formal e também tem que ser material. Senhores, o nosso encontro é para falar de ilicitude, tá? Que é o segundo elemento que você vai ver agora comigo, mas eu tenho que te falar um pouquinho de fato típico, senão você não entende, tá? Então, beleza. Se eu estiver aqui conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tanto a formal como a material, aí sim eu tenho fato típico. Mas não basta ter fato típico para ter crime. Eu preciso ter o segundo elemento, que é o quê? Exatamente o que nós vamos começar a trabalhar nesse bloco, a ilicitude, também chamada de antijuridicidade. Ilicitude. E por fim, nós também temos que ter, além do fato típico, né, e a ilicitude, nós precisamos ter a culpabilidade. Que tem os seus elementos e a gente vai estudar lá na frente. Então, olha só, vamos lá, porque se você não entender essa estrutura aqui, você não entende nada de direito penal, parte geral, tá? Então é como se fosse, eu vou fazer agora uma analogia para facilitar para você, olha só. É como se o crime ele fosse, por exemplo, um carro. Vamos imaginar que o crime ele é um carro. Você concorda comigo que um carro ele é composto, né, por vários elementos, por várias partes? Para eu falar que eu tenho um carro, eu preciso ter volante, eu preciso ter motor, eu preciso ter o assoalho, não é isso? Você concorda comigo que se eu tiver só o motor e eu não tenho volante, eu não tenho pneu, eu não tenho assoalho, eu não tenho as outras partes que integram, né, o carro, eu não tenho carro? Se eu tiver só motor, eu tenho o quê? Eu tenho um motor, eu tenho um pedaço de ferro, né? Que não serve para muita coisa, né? Sem ele estar acompanhado pelos outros elementos, eu não tenho carro. Concorda comigo? Um pneu, chego lá na sua casa, né? Você foi lá, comprou um carro, né, elétrico. Aí eu vou lá, representante da BYD, chego lá na sua casa com uma tomada, né, e 4 pneus. Você vai olhar para mim e falar assim, que palhaçada é essa, meu irmão? Falar, não tá aqui o seu veículo. Fala, não, meu irmão, eu comprei um carro, não comprei 4 pneus e uma tomada, não é isso? Então, senhores, para que eu tenha um carro, eu preciso ter todos os elementos. Se faltar, né, um desses elementos, eu não tenho veículo, ele não vai funcionar. O crime é a mesma coisa. Eu só tenho crime se eu tiver um fato típico, se eu tiver a ilicitude e se eu tiver a culpabilidade. Beleza? O fato típico, para que eu tenha fato típico, eu preciso o quê? Eu preciso ter, primeira coisa, conduta.
tá? Conduta, como assim, professor? Conduta que ela pode ser comissiva, né, através de um agir, ou omissiva através de um não agir, quando eu deveria ter agido, né? Então vamos dar um exemplo aqui, para ficar bem fácil, porque o meu objetivo aqui não é aprofundar o fato típico, é estudar a ilicitude. Então olha só, imagina o seguinte, eu, Fernando, discuti com um sujeito na rua, né? E esse sujeito falou, não, que nada, rapaz, você é muito frouxo. Eu falo, sou frouxo, então calma aí, você vai ver só. Vou lá em casa, pego a minha arma de fogo, volto, né? Aponto a arma para esse indivíduo e falo assim, repete, me chama de frouxo de novo. Ele fala, você é frouxo, né? Eu vou lá e efetuo o disparo. Esse disparo pega, né, no peito do indivíduo, ele cai e morre no local. Deixa eu te perguntar, eu tive uma conduta? Sim, eu tive um agir aqui, não é? Qual foi a minha conduta? Pegar a arma de fogo e efetuar o disparo. Essa foi a minha conduta. Beleza. Eu tive um resultado? Essa minha conduta, né? Ela gerou algum resultado? Gerou. Qual foi o resultado dessa brincadeira aqui? Qual foi o resultado da minha conduta de ter efetuado o disparo? A morte do indivíduo. Então eu tenho a conduta que foi efetuar o disparo, eu tenho o resultado que foi a morte do indivíduo, e aí eu preciso ter o quê? Nexo causal. Olha que interessante. O que é nexo causal? Nexo é algo que liga uma coisa a outra, não é isso? Nexo causal eu vou ter quando eu consigo comprovar, eu consigo demonstrar que foi a minha conduta que gerou o resultado. Então, a minha conduta está ligada ao resultado porque foi a minha conduta o fato gerador do resultado morte. Foi o disparo de arma de fogo que causou o resultado morte. Se eu conseguir comprovar que foi a minha conduta que gerou o resultado, esses dois elementos estão ligados, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho um nexo causal. Beleza. Tá faltando o que para eu ter o fato típico? Eu preciso ainda ter a tipicidade, tanto formal como material. O que é a tipicidade formal? A tipicidade formal é a minha conduta, ela se encaixa, ela se adequa perfeitamente a uma descrição lá na legislação penal definindo aquela conduta como crime. Olha só que interessante, vamos ver se vocês entenderam. O fato de eu pegar uma arma de fogo, efetuar um disparo no peito do indivíduo, ele cair e morrer, essa minha conduta, né, de efetuar o disparo com a intenção de matar e eu conseguir matar o indivíduo, né? Essa minha conduta, ela está prevista lá no Código Penal ou na legislação penal, né, extravagante como crime? Há alguma coisa no direito penal descrevendo uma conduta parecida com essa e definindo isso como um ilícito penal? Sim, eu tenho aqui o homicídio. Você concorda comigo que a minha conduta de efetuar o disparo no peito do indivíduo, fazendo com que ele morra, se encaixa perfeitamente ao crime de homicídio previsto lá no Código Penal, no artigo 121? Quando a minha conduta, ela se encaixa perfeitamente, ela está descrita, ela está prevista na legislação penal brasileira como crime, eu tenho a tipicidade formal, correto? Beleza? Maravilha. E aí, professor, ainda falta a tipicidade material. O que seria a tipicidade material? Senhores, eu quero que você entenda que o direito penal, ele é a última ratio. O que significa isso? O direito penal ele só deve ser aplicado em último caso, porque ele é um ramo do direito mais invasivo e ele mexe ali com um dos bens jurídicos mais importantes do indivíduo, que é a liberdade. Então, assim, se a conduta do indivíduo, mesmo que ela esteja descrita lá no tipo penal, mesmo que ela esteja descrita lá na lei, né, como crime, ela precisa atingir o bem jurídico protegido por essa norma de forma significante, de forma grave. Porque o direito penal ele é marrento. O direito penal ele não mexe com mimimi. Isso aí ele deixa pro direito civil, né? Ah, briga de mulher, marido e mulher, um tá brigando, quer saber quem vai ficar com o botijão de gás, aquela coisa toda. Ele fala, não, meu irmão, isso aí eu não vou me meter, não. Isso aí deixa pro direito civil, né? Eu, direito penal, só mexo com coisa grave, tá? Eu viso proteger os bens jurídicos mais importantes das graves, das ameaças, né, e das lesões mais graves existentes. Então, olha só que interessante. Vem cá, você vai entender onde eu quero chegar. Eu vou ter tipicidade material
quando eu comprovar que a minha conduta, que apesar de estar prevista, né, na legislação, ela tem que ser grave. A minha conduta tem que ter ferido, né, tem que ter atingido o bem jurídico de forma grave, de forma relevante, de forma significante. Porque se a minha conduta, mesmo estando descrita na lei penal como crime, ela não atingiu o bem jurídico de forma relevante, né, de forma grave, o direito penal, ele abre mão, ele não entra, né, em jogo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor, tá? Imagina o seguinte, eu, Fernando, estou desempregado há muito tempo, estou estudando bastante, querendo mudar de vida, e aí eu estudei bastante para um concurso público específico, e hoje, no dia da prova, eu chego lá na porta da escola e eu, putz, cara, esqueci minha caneta, e eu não tenho R$1 no bolso para comprar uma caneta. Saio pedindo para todo mundo uma caneta, ninguém me dá uma caneta, todo mundo fala, se vira, meu irmão, você é concorrente, aquele negócio todo. Eu, logo à frente ali do local da prova, tenho um Carrefour, né? Eu entro lá no estabelecimento, no Carrefour, um grande supermercado, né? Com sedes aí no mundo inteiro. E aí eu vejo ali uma caneta, eu tô sem dinheiro, eu vou lá e pego a caneta e coloco no bolso. Ao tentar sair, né, o segurança visualizou a minha conduta e o segurança me segura ali, falando, ó, cara, você praticou furto. Deixa eu te perguntar, eu tive uma conduta? Sim, eu peguei a caneta e coloquei no bolso. Essa conduta gerou um resultado? Sim, a subtração da caneta. O Carrefour está perdendo uma caneta, não é isso? Nexo causal. Foi a minha conduta de pegar a caneta que fez com que o Carrefour perdesse uma caneta sem que eu pagasse por isso? Sim, tem nexo causal. Tenho tipicidade formal? Tenho. Essa conduta está prevista na lei penal brasileira como crime. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Isso é furto. Beleza. Agora seja sincero comigo. Você concorda que eu, primário, bons antecedentes, tá? Quando eu subtraí essa caneta ali do Carrefour, você concorda comigo que eu não atingi de forma grave, de forma significante o patrimônio do Carrefour? Você concorda comigo que uma mera caneta Bic, né? A subtração de uma mera caneta Bic não vai trazer grandes prejuízos para o Carrefour? O que significa, senhores? Eu tenho tipicidade material quando eu comprovo que a minha conduta, né, ela atingiu o bem jurídico de forma grave. Porque se a minha conduta não atingiu o bem jurídico de forma grave, tá? Eu não tenho tipicidade material. Por quê? Porque eu vou aplicar o famoso princípio da insignificância, tá ok? Então, olha que interessante. Para que eu tenha crime, eu preciso ter fato típico, esse fato típico tem que ser ilícito, tá? Esse fato típico ilícito tem que ser culpável, tá? Que a gente vai aprender como é que funciona isso ao longo das aulas. E para eu ter os 3 elementos, eu preciso analisar na ordem. Primeiro, o fato típico. E quando eu tenho fato típico, eu só tenho fato típico quando eu tenho conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tanto a formal como a material. Se eu não tenho uma tipicidade material, eu não tenho fato típico. E se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Entenderam agora? Se faltar um elementozinho, se faltar uma pecinha desse grande motor chamado crime, tá? Eu não tenho ali algo que funcione, eu não tenho crime. Beleza? Precisa ter todos. Professor, por que você explicou aqui, tá? Tem muito mais coisa sobre isso, gente. Muito mais, tá? Mas o nosso encontro aqui é sobre licitude. Mas para falar da licitude, você tem que ter uma noção geral de como funciona o conceito analítico, de como funciona a estrutura do crime, tá ok? Então eu só vou analisar a ilicitude se eu tiver constatado que eu tenho fato típico. Então, senhores, para eu analisar a licitude, eu tive que comprovar que eu tive uma conduta que gerou um resultado, que tem nexo causal, foi a conduta que gerou o resultado, tem tipicidade formal, a conduta está prevista na lei, está descrita na lei, não é isso, como crime, e tem tipicidade material, ou seja, o meu comportamento feriu, né, ou houve uma ameaça de lesão grave, tá, significante sim ao bem jurídico, não foi algo insignificante não. Beleza até aqui? Maravilha, senhores. Agora eu vou trabalhar com vocês, tá, o tema, vou iniciar o tema, tá, do nosso bloco, que é a ilicitude. Agora sim, e olha só, senhores, agora nós vamos analisar a licitude, por quê? Porque nós já sabemos que temos o fato típico. Houve conduta, resultado, nexo causal, tipicidade material e tipicidade formal. Professor,
O que é a ilicitude? A ilicitude, senhores, ela nada mais é do que, tá? Eu consigo demonstrar que o meu comportamento, lá, o meu fato típico, né? Ele está contrário à lei. Ué, professor, mas peraí. O fato típico, ele é contrário à lei, né? Existe alguma forma de eu ter um fato típico, mas esse fato típico, ele for lícito, permitido? Sim, senhores. Pasmem, tá? É isso mesmo e é isso que eu quero que você tome muito cuidado. Senhores, existem situações excepcionais, eu vou repetir, existem situações excepcionais em que a própria legislação lhe autoriza a praticar um fato típico. Peraí, professor, isso é muito contraditório, eu não estou entendendo. Vamos lá. Você falou, tá, que o fato típico, ele nada mais é do que uma conduta que gerou um resultado. Eu consegui comprovar que foi a conduta que gerou o resultado, então nexo causal. E a tipicidade, tanto formal como material. Professor, a tipicidade formal que você falou para mim é a conduta prevista na lei penal como crime. Como é que você está me falando que tem a possibilidade de eu praticar um fato típico, eu praticar uma conduta descrita na lei como crime, e isso ser um comportamento lícito, permitido? Como, professor, se a lei está definido como crime, como é que o meu comportamento ele pode ser lícito? Ficou contraditório. Calma, senhores, atenção, eu vou te dar um exemplo, tá? E você vai entender. Excepcionalmente, existe sim hipóteses em que a própria lei lhe autoriza a praticar um comportamento que está definido como crime. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Eu sou policial. Efetuei uma prisão, né, de um indivíduo, e aí eu descobri que esse indivíduo, ele é de alta periculosidade, tá? É um indivíduo aí que é um dos chefes de uma grande organização criminosa. Esse indivíduo, no dia que ele foi preso, ele virou para mim e falou assim, olha, pode ficar tranquilo, um dia eu vou sair, e quando eu sair eu vou matar você. Beleza, tranquilo, faz parte do jogo. E aí eu fui informado, um mês depois, que esse indivíduo foi liberado, né? Ele foi concedido a ele aí, por exemplo, a liberdade provisória, né? Ele vai responder o processo em liberdade. E aí eu fico atento, falo, cara, é um cara perigoso, vou puxar a ficha desse cara lá, eu verifico que é um cara que tem inúmeras passagens, dezenas de homicídio, então não dá pra brincar com esse cara. E aí o que acontece, senhores? Eu fico esperto, né? Fico atento, e o dia que eu tô chegando em casa com o meu carro, quando eu vou parar o meu carro para abrir o portão, eu vejo um indivíduo em cima da árvore que fica bem ali, né, na porta ali do portão da minha residência. Quando eu vi aquele indivíduo, eu consegui reconhecer que é um indivíduo lá perigoso, né, um indivíduo que eu prendi. O que eu faço? Meu amigo, eu desço do veículo. Quando ele pensa, né, em pegar a arma dele e apontar, meu amigo, eu já tô com a minha apontada, certo? Ele cai igual manga, né? Eu sento o prego e ele cai lá duro. Não é isso? Beleza. Senhores, deixa eu te perguntar. Eu pratiquei uma conduta? Sim, eu efetuei disparos no indivíduo. Houve resultado? Sim, o indivíduo morreu. Nexo causal foi os meus disparos que geraram a morte dele? Sim, ele não teve um AVC, ele não teve um infarto, ele não foi atropelado, ele morreu em decorrência dos disparos. Então, há nexo causal. Eu consegui comprovar que foi a minha conduta que gerou o resultado. Deixa eu te perguntar, eu tenho tipicidade formal? Esse meu comportamento, tirar a vida de alguém através de disparo de arma de fogo, isso aqui se encaixa em algum crime? Algum tipo penal? Sim, homicídio. Tem tipicidade formal. Deixa eu te perguntar, tirar a vida de alguém, por mais que o sujeito seja um vagabundo, né? Tirar a vida de alguém, efetuar disparo, fere o bem jurídico vida de forma insignificante? Claro que não, senhores. Eu efetuei um disparo que gerou a morte do cara. Isso aqui nunca é insignificante, certo? Então eu tenho tipicidade material. Olha que interessante. Eu tenho conduta, tenho resultado, tenho nexo causal, tenho tipicidade formal e tenho tipicidade material. Opa! Eu tenho fato típico. Agora vem cá. Nessa circunstância que eu te expliquei, onde o indivíduo já tinha me ameaçado, estava na porta da minha casa com a intenção de me matar, quando ele colocou a mão na arma, eu já efetuei o disparo. Essa situação, a lei me permite matar esse indivíduo, efetuar um disparo, me defender? Claro, a lei prevê aqui um instituto que nós vamos estudar bastante, tá? Que é a legítima defesa. Então, olha que interessante. Quando o legislador ele criou a legítima defesa, ele está autorizando você a praticar um comportamento, tá?
um comportamento que é definido como crime, e esse seu comportamento, se você praticar respeitando os requisitos e os limites legais lá previstos, né, para a legítima defesa que a gente vai estudar, se você praticar dentro da norma, dentro dos limites certinho, o legislador te autorizou, você não é obrigado a morrer, meu irmão. O cara colocou a mão na arma, veio para te matar, morra ele primeiro, você não é obrigado a morrer. Efetua o disparo, mata o cara e dane-se, você está agindo de forma lícita. Você está agindo de acordo com a lei porque a lei lhe autorizou a fazer isso. Todos entenderam? Então, olha como é fantástico o direito penal. O direito penal, ele é apaixonante, tá? Eu tenho sim, excepcionalmente, situações em que a legislação me autoriza a praticar um fato típico. Beleza? Então, olha só, aí, presta atenção onde eu vou chegar. Então, o que seria licitude? Trata-se da conduta típica, trata-se do fato típico, não é isso? Não justificada, espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Calma, calma. Eu estou falando que o elemento do crime não é a licitude, é a ilicitude. O que é algo ilícito? É algo que fere a lei. O que é algo antijurídico? Antijuridicidade vem de contrário à norma, contrário à lei. Se você praticar um comportamento que fere a lei, que não está de acordo com a lei, certo? Você está diante de um comportamento ilícito, beleza? Tranquilo? Então, qual é o elemento do crime? Para ter crime, eu preciso comprovar que houve uma conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal material, fato típico, e que esse fato típico, ele é ilícito, ele é contrário à lei. Então, olha que interessante, senhores. Olha que interessante. A ilicitude, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? A ilicitude, no direito penal brasileiro, ela é presumida. Calma. O que significa? Atenção, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você pratica um fato típico, eu presumo, tá? Presunção relativa, não é absoluta. Eu presumo que esse fato típico, ele é contrário à lei, ele é ilícito. Para eu conseguir, tá, afastar a ilicitude, para eu conseguir demonstrar que não, o meu fato típico não feriu a lei. O meu fato típico, na verdade, ele está permitido, ele está autorizado pela lei. Para que eu consiga afastar a ilicitude, eu preciso comprovar, tá, que eu estou amparado por uma das causas, atenção para esse nome, por uma das causas excludentes de ilicitude. Olha que fácil, senhores. O que é uma excludente de ilicitude? Gente, olha o nome. Excludente, exclui, afasta, apaga, joga fora. Excludente de ilicitude é um amparo que a lei lhe dá, onde ela reconhece a lei que ela mesma está autorizando você a praticar o fato típico. Ela exclui a ilicitude. Se eu excluir a ilicitude, significa que o comportamento ele é lícito. Todos entenderam? E aí, cuidado, senhores, eu tenho inúmeras causas excludentes de ilicitude no ordenamento jurídico. Mas notícia boa para você, você só precisa, aqui em direito penal, parte geral, você só precisa ter conhecimento de 3, que são as 3 excludentes de ilicitude mais importantes, as que mais caem em prova, tá? Disparado, que são as 3 previstas lá no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade. Segunda, legítima defesa. Terceira, estrito cumprimento do dever legal. E também estado de necessidade são 4, perdão. É porque lá, eu vou te mostrar aqui, ó. O artigo 23 ele divide em 3 grupos, tá? Mas aqui esse terceiro ele fala de 2, tá? Ele fala de 2, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. São essas 4, tá? São essas que você precisa saber para sua prova, tá ok? Então o que a legítima defesa faz? Exclui a ilicitude. A legítima defesa é a permissão que a lei lhe deu para agir e se defender diante de uma injusta, né, agressão atual ou iminente. O que é o estado de necessidade? Que a gente vai estudar já, tá? É a autorização da lei, tá? Tornando lícita quando você
viola, quando você fere, né, um bem jurídico para proteger outro. A gente vai estudar o que é isso, tá? E aí nós vamos estudar uma por uma. Nós vamos estudar o estado de necessidade, quais são os requisitos, quais são os limites, qual é o conceito. Nós vamos estudar a legítima defesa, nós vamos estudar o estrito cumprimento do dever legal e nós vamos estudar o exercício regular de direito. Todas as excludentes de ilicitude. Mas eu quero que você entenda o seguinte, e preste bem atenção no que eu vou te falar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Para ter crime eu não preciso ter fato típico, ilicitude e culpabilidade? Eu não preciso necessariamente ter os três? Se faltar um, não tem mais crime? É isso mesmo. Então olha que interessante. Por que eu falei que a ilicitude ela é presumida? Se ficou constatado o fato típico, você tem que demonstrar que você praticou o fato típico amparado por uma das excludentes de ilicitude. Se você não conseguir comprovar que você agiu em legítima defesa, que você agiu amparado pelo estado de necessidade, que você agiu amparado pelo estrito cumprimento de um dever legal, ou se você agiu amparado pelo exercício regular de um direito, se você não conseguir comprovar uma excludente de ilicitude, significa que o seu fato típico foi ilícito, e para caracterizar o crime eu só preciso do último elemento, que é a culpabilidade, que a gente vai estudar na aula oportuna. Tá ok? Fácil até aqui? Beleza, senhores, maravilha, maravilha. E aí eu falei para vocês, ó, apesar do artigo 23 do Código Penal estabelecer as causas excludentes de ilicitude, né, 3, né, 4 na verdade, né, que nós já mencionamos, existem outras excludentes de ilicitude, tá? Existem, tá? Mas elas não são aplicadas para todos os crimes. As outras excludentes de ilicitude, elas são criadas para crimes específicos. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor, tá? Por exemplo, eu tenho, no crime de aborto, eu tenho uma excludente de ilicitude. Quando a mulher pratica o aborto em decorrência ali, por exemplo, do fato dela ter sido estuprada, né? Ela engravidou em decorrência de um estupro, tá? Esse aborto, ele é permitido. A lei permite que a mulher que esteja grávida em decorrência de um estupro, ela pode realizar o aborto, tá? Outra situação é quando é constatado pelo médico que não tem como salvar a vida da mãe se não realizar o aborto naquele momento. Então, quando o médico realiza o aborto ali, né, na mãe, ele está realizando por quê? Para salvar a vida da mãe, não é isso? Porque não tem como salvar os dois, né? É uma escolha. Você vai verificar que, apesar de serem excludentes de ilicitude, todas as duas modalidades de aborto que eu te falei aqui, tá? Essa excludente de ilicitude ela só é aplicada para o aborto em específico, certo? Então, senhores, o que vai cair na sua prova pode ficar despreocupado. Quando cair na sua prova excludente de ilicitude, vai cair legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Principalmente os dois primeiros que são disparados que mais caem. Estado de necessidade e legítima defesa, tá? Que a gente vai estudar aqui, tá? Começar a estudar aqui no nosso próximo bloco, tá? Então, senhores, para finalizar essa parte introdutória, onde eu te mostrei toda a estrutura, tá? E no próximo encontro eu já vou começar a falar do quê? Do estado de necessidade. Eu vou estudar com você ponto por ponto, você vai aprender, você vai ver como é fácil, tá? O estado de necessidade. Você vai entender qual o conceito, quais os requisitos, quando eu aplico, como é que funcionam as teorias, tá? E depois a gente vem para a legítima defesa, logo depois estrito cumprimento de dever legal e logo depois exercício regular de direito. Beleza? Tranquilo? O que eu queria que você soubesse aqui, todas essas quatro, né, hipóteses aqui, todos esses quatro institutos são excludentes de ilicitude e, se comprovados diante do caso concreto, excluem a ilicitude e tornam aquele fato típico lícito, permitido, e aí se eu não tenho ilicitude, porque foi excluída, não é isso? Eu não tenho um crime, beleza? Por isso que ao agir em legítima defesa, você não praticou crime. Você pode ter praticado um homicídio, mas esse homicídio não é crime em decorrência da ausência e da ilicitude do seu comportamento, tá? Então, senhores, para finalizar o nosso encontro, agora fica fácil o conceito de ilicitude. Eu tenho a ilicitude quando eu consigo demonstrar que o meu fato típico, né, o meu comportamento, ele está contrário, tá? Ele está violando, ele não está autorizado pela lei. Porque se o meu comportamento está autorizado pela lei, significa que ele é lícito. E ele só pode ser lícito se eu tiver aplicado uma
tiver comprovado a existência de uma excludente de ilicitude. Beleza, senhores? Aguardo você no próximo bloco, tá? Onde nós vamos começar a estudar aí o estado de necessidade. Ponto por ponto, de forma aprofundada, você vai gabaritar a sua prova. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários, tá? E nós estamos aí dispostos a te ajudar, tá bom? Fique com Deus e eu encontro você já já no próximo bloco, trabalhando aí o estado de necessidade. Primeiro excludente de ilicitude previsto no artigo 23 do Código Penal. Fica com Deus, um grande abraço.